volta a Santa Maria, depois de 4 meses fora, o atleta da Seleção Brasileira de Canoagem, Gilvan Ribeiro. Ele nos conta um pouquinho, dessa viagem que percorreu, na verdade, 8 países. Gilvan, seja bem-vindo ao Unifra Entrevista. Como é que começa a tua trajetória? Primeira saída foi daqui para São Paulo. Sim, daqui para São Paulo, onde eu até então estava morando, com a Seleção Brasileira lá na Avenida Guarapiranga. Então eu fui para lá um mês antes de partir para essa viagem na Europa, então ainda na função dos treinamentos, treinando com a seleção. Então fiquei um mês em São Paulo e depois comecei a viagem na Europa. O primeiro país foi Rússia? O primeiro país foi Rússia. Como se desenvolveram as coisas lá? Questão de idioma, de local para treinamento, hospedagem? Nessas primeiras 2 semanas lá na Rússia eu ainda estava com a equipe, então não estava tão sozinho, foi tranquilo. Também tinham ajudantes do Comitê Olímpico lá com a equipe e também conheci uma menina lá que falava português, então foi ainda estava se sentindo em casa? Sim, muito em casa. A competição na Rússia foi super tranquila nessa questão, tanto para falar com as pessoas ou da organização da logística. E da Rússia foste para onde? Da Rússia, então, eu peguei um voo até a Estônia, onde fiquei um dia para conhecer a cidade, a capital da Estônia, mas foi coisa bem rápida, mas uma cidade incrível também, que eu quero retornar com mais tempo. Depois fui para a Noruega, onde eu fiquei a maior parte desses 3 meses. Eu fiquei 5 semanas na Noruega, treinando com a seleção deles, então, lá na cidade de Oslo, na capital. Então, lá sim começou a grande aventura sozinho na Europa. E aí, como é que você virava? Como é que fazia o contato com a família, quando batia a saudade? Pela internet, principalmente pelo Skype, que era uma via mais fácil e também gratuita. Então, não todos os dias, até pela questão dos treinamentos ou do fuso horário, que eu não conseguia falar com eles aqui, mas usava bastante a internet. Então, foi tranquilo também, dava para matar a saudade. Da Noruega, pega as malas e vai para onde? Para Dinamarca. Na Dinamarca fiquei mais 4 semanas, e aí na Dinamarca também fiz algumas visitas na Suécia, e lá me preparando para outra competição importante, que era o Campeonato Mundial de Maratona, que aconteceu na capital dinamarquesa, em Copenhague. Então foi outra aventura, mas ali na Escandinávia os países são meio parecidos também, a língua deles é muito semelhante, então algumas coisas na alimentação é parecido, então foi tranquilo me adaptar da Noruega para a Dinamarca. O que foi mais difícil? A questão cultural, a questão de alimentação mesmo? Sei que tu é gaúcho, apesar de se dizer santamarense, é de Cruz Alta, e tem que registrar para os cruzaltenses não ficarem bravos com a gente, e que gosta de churrasco. Lá churrasco nem pensar, só se de salmão. Mas os amigos, sabendo dessa questão da cultura gaúcha aqui, que a gente come muita carne vermelha, eles algumas vezes me presentearam com churrascos lá, e até eu ajudei a assar, porque eles não sabiam muito bem. Então foi legal e, nossa, eu comia carne com muita vontade, realmente. E no dia do Gaúcho, dia 20 de setembro, tu estavas onde? Já estava no Brasil novamente? Dia 20 de setembro, não, eu estava na Dinamarca. Na Dinamarca. E deu para comemorar lá? Foi uma boina na mala, não? Não, na verdade para mim foi um dia normal de treino, mas eu lembrei. Mas não comi churrasco no dia 20. Por falar em treino, qual era a quantidade de horas, dias dedicado ao treino? Ou seja, tu passava mais tempo em terra firme ou mais tempo na água? Mais tempo na água, Pela parte da manhã eram 3 horas e pela parte da tarde mais 3 horas. Mas quando tu está treinando forte, tu não consegue muito fazer outras coisas diferentes. No caso, sair, passear. Então, tudo isso eu fiz mais no final da viagem. Assim. Então, eu fui, claro, conheci 8 países, foi maravilhoso, tirei muita foto. Conheci pessoas novas, mas o foco eram os treinamentos. Então 80% da viagem foi focado nos treinamentos. Aí no final, depois que acabaram as competições, que eu consegui descansar um pouco e curtir mais a cidade. E no total foram quantas competições? No total foram 5 competições, Então foram os 2 campeonatos mundiais de maratona e velocidade. O campeonato norueguês, antes do Mundial de Velocidade. O campeonato sueco, que era uma regata internacional. E a primeira prova foi na Rússia, os Jogos Olímpicos Universitários. Em quais desses as medalhas? Então as medalhas que eu conquistei foram nessa regata na Suécia. Tinham também competidores da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega. Foi uma competição, o nível estava bem elevado, tinham representantes olímpicos de alguns países que participaram. Então, mas eu já estava num ritmo de treinamento bem forte, me preparando para o Mundial de Maratona, então eu consegui realmente um resultado muito bom.
mas se for fazer um parâmetro geral de todos os resultados, eu acho que todos foram super importantes, mas conquistar... Fora esse intercâmbio, esse treinamento com outras seleções? Sim, isso foi, eu acho que a cereja do bolo assim, da viagem, mas eu já saí sabendo disso, com os contatos já confirmados com quem que eu iria treinar. Então na Dinamarca, por exemplo, eu treinei com o atual vice-campeão mundial, campeão europeu, então isso trouxe uma carga de conhecimento. René Paulsen, isso. Então trouxe uma carga de conhecimento técnico e físico muito boa. Gilvan, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, né, continuando conversando sobre a tua viagem, mas para falar de um outro lado, né, nós falamos do lado positivo agora, né, que ainda a falta de patrocínio é uma realidade. Não sai daí, nós já voltamos. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Unifra Entrevista está de volta e recebendo hoje o atleta da Seleção Brasileira de Canoagem, Gilvan Ribeiro. Gilvan, no primeiro bloco nós falamos as maravilhas, né, da viagem, né, os países que conheceste, questão de alimentação, um pouco da cultura, mas tem esse outro lado que para fazer essa viagem de 4 meses, na verdade tu não teve nenhum incentivo, nenhum apoio financeiro. Como é que tu te preparaste para isso? Então, eu recebo uma remuneração do governo federal através do programa Bolsa Atleta. Então, 5 meses antes da viagem, comecei a fazer um fundo de reserva, pensando nos gastos que eu iria ter. Então, fiz também os contatos que foram muito importantes com um amigo que mora na Dinamarca, ele conseguiu um contato na Noruega, então... Lá tu ficaste na casa dele? Isso, fiquei na casa dele, na Dinamarca, e na Noruega eu fiquei na casa de outro amigo que eu não conhecia, mas através dele eu consegui o contato. Então, com isso, eu economizei muito, né, na questão do hotel, que principalmente na Escandinávia é muito caro. Eu iria pagar cerca de R$150 a 200 por dia só de hotel, então realmente ficaria inviável. E a alimentação, quando vocês estão participando dos campeonatos, a alimentação é subsidiada ou não? É por conta também? Isso varia muito. Por exemplo, nesse campeonato mundial na Alemanha, que era o campeonato mais importante para nós esse ano, a gente não teve subsídio para nada. A Confederação Brasileira literalmente nos abandonou nesse campeonato. Então, como eu já estava lá, foi tranquilo essa questão do transporte, né? Então, da Noruega para a Alemanha foram apenas 2 horas, eu comprei a passagem, que não era muito caro. Mas a questão da estadia lá, a alimentação, foi tudo por minha conta. E qual país que tu tiveste que ficar em barraca? Foi na Alemanha. Na Alemanha. Nesse campeonato, foram 7 dias no total. Então, acampado, literalmente. Acampado, num camping próximo ao local da competição. E até muitos amigos atletas de outros países perguntavam onde é que tu está? Ah, não, estou no campo ali. E eles davam risada pensando que eu estava brincando. E era verdade. Era verdade. Então ficamos eu e mais 2 atletas do Brasil que competiram também no Mundial. Mas foi uma aventura, um aprendizado. Claro que se eu pudesse escolher não teria ficado nessas condições. Porque pois é, isso que eu ia perguntar. Longe de ser uma aventura divertida, acaba isso refletindo no teu desempenho como atleta? Sem dúvidas, era a principal competição do ano, né? Então, eu sou atleta profissional, eu dependo do esporte para viver hoje e não ter esse incentivo para estar participando da principal competição realmente é triste, né? Mas... Foi nesse período que tu ficaste gripado e daí teve problemas? Mas ainda bem que a gripe veio depois do campeonato, quando eu estava já indo para Dinamarca para competir, mas depois, na próxima semana, nos treinos, isso atrapalhou um pouco. Mas foi por essa questão, né? Na barraca, a umidade, na Alemanha já estava começando a ficar frio um pouco à noite. Então, realmente não eram as condições
melhores que eu podia ter. E no geral, assim, fazendo um balanço, o teu desempenho poderia ter sido melhor se tivesse apoiadores, se tivesse patrocinadores? Te dava mais segurança? É difícil tu colocar em segundos ou em classificação, perdi 5 posições por causa da barraca. Eu não vou fazer isso, até porque vai parecer que estou arranjando desculpa. Mas, então, o que aconteceu na prova, por exemplo, eu fiz uma semifinal muito forte, eu fiz uma largada muito forte, isso acabou me custando no final. Então eu mudei a minha tática pensando que eu ia resistir à prova. E só que na minha semifinal tinha o cara que ia vencer a final e eu não sabia. Então é o atual campeão mundial. Eu consegui acompanhar o ritmo dele 80% da prova e isso me matou. Então eu perdi também, nessa aposta eu perdi a vaga para a final B. E fui então parar na final C, onde eu me tornei o campeão da final C e o 19º do ranking mundial. Que não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, mas depois eu comparei todos os tempos das finais e eu estava com o 12º melhor tempo do campeonato. Então hoje eu sou o 19º do ranking mundial, porque caí na final C, mas tenho o 12º melhor tempo. Então realmente foi um erro na minha tática na semifinal que acabou me custando pelo menos a 12ª colocação. Mas o retorno para casa já compensou um pouquinho essa frustração pessoal, porque nós não tivemos, nós saímos comemorando o 19º. Mas eu imagino que o pessoal do projeto tenha ido te recepcionar. E como é que foi essa volta para casa? Maravilhoso, né? Eu acho que recuperar as energias aqui com a família, com a galera lá do projeto, que para mim são pessoas muito especiais. Então, eu até assisti o vídeo da matéria que você fez aqui na Unifra, assisti 2 dias antes do Mundial, isso me motivou muito também. Que bom para compensar a barraca. Sim, com certeza. Então aqui Santa Maria é minha fonte de energias positivas. Eu gosto sempre de voltar para cá, então posso ir para a Lua, mas sempre vou querer voltar para Santa Maria. E nos próximos meses a gente vai te ver por aqui? Quais são os planos? Então, sim, espero que sim, eu quero ficar aqui pelo menos todo o verão, fazer essa parte do treinamento de base aqui em Santa Maria com meu irmão. Também que é na barragem. Que é na barragem, isso. Também ajudar a dar uma organizada no projeto, porque ele tá só ele e a mãe aqui agora, fica um pouco mais complicado. Então, poder estar ajudando também, estar mais perto do projeto. Então, quero passar esse verão aqui perto da cidade. Gilvan Ribeiro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Tchau!